aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Bom dia, queridos. Muito bom estar de volta com vocês, que vocês tenham um ótimo dia com o Senhor. Eu queria falar com vocês sobre oração, né? E Jesus ensinou seus discípulos a orarem. E ele ensinou a eles como eles deveriam orar, ensinou a eles o que eles deveriam orar, ensinou a eles o que eles não deveriam orar. E uma pergunta que você pode se fazer é: com quem eu tenho aprendido a orar? Tenho ido direto à fonte do Mestre Senhor Jesus Cristo? Com quem você tem aprendido a orar? E é verdade que nós aprendemos a orar orando, praticando, né? Mas é sempre bom ter a direção do Senhor Jesus Cristo, que é aquele que tirava tempo, tirava noites, tirava às vezes dias para estar a sós com o Pai, longe de seus discípulos, longe da multidão, para orar, dada a importância que ele dava a essa comunhão com o Pai, o seu relacionamento com Deus. Então, Jesus ensina seus discípulos a orar. E por que ele ensina seus discípulos e não a multidão? Ele ensina seus discípulos porque seus discípulos é que vão recebê-lo depois de sua morte e ressurreição e vão se tornar filhos de Deus. É o que a Bíblia ensina, né? No Evangelho de João, capítulo 1, o apóstolo João nos ensina no verso 12 e 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, quem que se torna filho de Deus? Aqueles que de maneira consciente, voluntária, recebem o Senhor Jesus Cristo mediante a fé, crendo nele, né? Na salvação que ele nos oferece por sua morte na cruz, o perdão dos pecados, e por sua ressurreição nos dá uma nova vida junto à comunhão com o Pai, né? E com nossos irmãos e irmãs em Cristo. Então, por isso que ele ensina seus discípulos a dizerem Pai Nosso, né? Porque não faz sentido quem não recebeu a Cristo dizer Pai Nosso, porque é uma criatura de Deus, mas ainda não é filho de Deus, né? Então Jesus ensina a seus discípulos da importância de nós orarmos essa oração. E nós vamos ler no texto em Mateus, capítulo 6. Esse é o nosso texto base para essa reflexão. Mateus, capítulo 6, versos 5 a 9. Jesus ensina dessa forma: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Mas não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, né? Então, queridos, Jesus ensina seus discípulos a orarem dessa forma. Algumas pessoas entendem que não é para orar exatamente a oração registrada nos evangelhos, que Jesus ensinou aos seus discípulos, né? Mas para orar o seu sentido, orar as suas prioridades, orar seu conteúdo,
e você pode fazer isso com suas próprias palavras. E é verdade, você pode e deve orar, desenvolver esse relacionamento de intimidade com o Pai, no seu quarto, no secreto, orando a Deus com suas palavras, né? Abrindo seu coração ao Senhor, contemplando ao Senhor, aprendendo dele na Escritura Sagrada, quem ele é, como ele se revela, podendo louvar a ele, glorificar a ele, fazer seus pedidos, fazer sua intercessão, agradecer, tudo isso é importante, né? Mas Jesus, ele diz uma coisa importante aqui. Ele diz assim: vocês orem assim. E eu quero dizer para você da importância também de você orar como Jesus ensinou, o Pai Nosso, como nós o conhecemos, né? Por quê? Jesus diz que não é porque você ficar repetindo como um mantra, né? Essa oração tem algum efeito. Não é para fazer isso. Os pagãos fazem isso, né? Não é também para você acreditar que essas palavras têm poder em si, nem que elas devem ser repetidas como uma penitência. Isso não é um sacrifício, isso é uma comunhão com Deus o Pai, que oferece todas essas coisas para nós na medida em que nós o buscamos em oração, né? Na medida em que nós dependemos dele por meio da fé. E então ele nos abençoa dessa forma como Jesus ensina na oração, né? Então é importante desenvolver um relacionamento com o Pai pessoal, com as suas palavras, né? Desenvolver essa nova ordem de prioridade que Jesus apresenta nessa oração, né? O que realmente importa para Deus, o que importa para o nosso relacionamento com Deus, o que importa para o nosso relacionamento com nossos irmãos e irmãs, no amor fraterno. Jesus ensina todas essas coisas na sua oração, né? No entanto, é importante também você ter um tempo a sós com Deus para orar essa oração. Por quê? Porque essa oração que Jesus ensina aos seus discípulos, orem assim, ela traz essa mudança na nossa cosmovisão, na nossa maneira de perceber o que realmente é importante para Deus e para nós, e para os outros, né? Uma nova relação de prioridade. E à medida que nós vamos orando e vamos absorvendo cada vez mais o sentido dessa oração que Jesus ensina com suas palavras simples, mas tão profundas, nós vamos sendo mudados, renovando a nossa mente, o nosso coração, naquilo que realmente importa no relacionamento com Deus o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com a comunidade da fé e com o mundo. Então, faça assim suas orações. Você quer aprender como orar? Leia os Salmos, né? Os Salmos são uma fonte inesgotável de ensino sobre oração, né? De coração, oração verdadeira, que vem da alma, né? Autênticas, sinceras, né? Que é como Deus requer que nós oremos, inclusive a oração que Jesus ensinou. Mas é importante orar também a oração que Jesus nos ensinou. Deus é o Pai, né? Pai nosso que estás nos céus, o Pai celestial. Então, ele não é um pai como nós, pais humanos, somos, né? Cheios de defeitos, agimos por capricho, agimos ao sabor dos nossos momentos, das nossas emoções. Não, ele é um pai perfeito, né? Ele não age a partir das suas inclinações para o mal, né? Ele jamais abusa de alguém, ele é sempre paciente, ele é sempre bom, é sempre misericordioso. Deus é amor. Então nós podemos confiar nele. Muitas pessoas, às vezes, projetam em Deus uma imagem de uma experiência negativa que teve com seu pai terreno. E, na verdade, o nosso Pai é perfeito. E nós podemos confiar plenamente nele, abrir os braços, nos lançar nos braços dele e desenvolver esse relacionamento de amor, de comunhão, no secreto do nosso quarto de oração, né? Então, que você possa desfrutar disso, dessa bondade de Deus. Ele quer desfrutar da sua companhia, ele quer tecer esse relacionamento novo com você, ele quer crescer nessa intimidade contigo, ele quer se revelar para você. E é importante porque Jesus diz aqui no nosso texto que o Pai que vê em secreto o recompensará. E a Bíblia ensina exatamente isso.
que é importante nós não só crermos que Ele existe, isso é importante também, mas que Ele nos recompensa quando o buscamos, né? Quando o buscamos em oração. Então creia nisso, desfrute disso, que Deus te abençoe. Siga-nos nas redes sociais, aqui no Facebook, no Instagram e no YouTube. Clique no botãozinho de seguir da página, clique no sininho para receber notificações. Siga-nos também no Instagram e no YouTube, inscrevendo-se no canal. Nós precisamos muito de inscrições no YouTube para que as ferramentas estejam disponíveis. E, mais importante ainda, convide seus amigos. Faça isso agora. Convide seus amigos para conhecer a página da Comunidade de Jesus e nos ajudar a ampliar o alcance do conteúdo que nós estamos publicando para vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Em nome de Jesus. Trazer à memória aquilo que me dá esperança.